Prezado amigo, nós estamos produzindo vários vídeos que falam a respeito das grandezas de Deus, do trabalhar de Deus em nossas vidas. Deus também quer trabalhar na vida daqueles que abrem os seus corações e dá guarida à palavra de Deus. A exemplo de dar guarida à palavra de Deus, nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens que venceram as suas dificuldades, as suas enfermidades, porque confiaram em Deus, acreditaram que Deus era poderoso para reverter o quadro da sua situação. Vejamos o que aconteceu com o sírio Naamã. Todos nós conhecemos esta passagem maravilhosa na vida deste homem. Este homem era um guerreiro sírio que havia conquistado muitas batalhas para o seu reino. Deus era com ele, porque a própria Bíblia refere-se que inúmeras batalhas foram vencidas porque Deus era com ele. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Mas esse homem guerreiro, vencedor, ele tinha uma enfermidade que estava aos poucos consumindo a sua vida. Ele era leproso, um homem que na sua terra não tinha como curar-se daquela lepra, daquela enfermidade. Mas, olha, quando Deus tem algo na vida do homem, quando Deus quer mostrar a sua glória, Ele traça os caminhos para que isto aconteça. Bem, como já falamos a respeito da vida de Naamã, das suas qualidades de guerreiro e querido do seu Senhor, do seu Rei. Estava lá na sua casa uma jovem judia que tinha sido levada cativa para a Síria. E lá aquela jovem judia observou que aquele homem tinha aquele problema sério. Ele era leproso. E ela, em um determinado momento, ela comenta com a sua senhora e diz para ela que oxalá se Naamã, o seu senhor, vivesse em Samaria. Porque, estando ele em Samaria, ele seria curado, porque lá habitava um homem de Deus, e o seu nome era Eliseu. Naamã não era israelita,
ele era de uma nação até mesmo hostil a Israel. E ele comentou essa história com o seu senhor, o rei da Síria. O rei da Síria imediatamente escreveu uma carta detalhando as condições de Naamã e envia ao rei de Israel. Sai Naamã do seu reino, da sua terra, com cartas apresentativas ao rei de Israel. E lá estando Naamã, na presença do rei de Israel, o rei preocupou-se, a ponto de rasgar as suas vestes e achar que aquilo que estava acontecendo era um pretexto para o rei da Síria invadir Israel e conquistar a nação israelita. Mas não era esse o que estava acontecendo. Na realidade, não era isso. Não era esta situação, não se caracterizava como pretexto para a Síria invadir Israel. Não. Aquele homem que estava ali diante do rei de Israel, por nome Naamã, Deus tinha um propósito na sua vida. Deus queria mostrar a sua glória para aquele homem. Segundo as Escrituras, o rei de Israel nada pôde fazer. Olha, se nós observarmos, aquela jovem judia, ela não disse que, estando o seu senhor, no caso Naamã, na presença do rei de Israel, ele seria curado. Não, ele disse, estando ele em Samaria, na presença do homem de Deus, certamente ele seria curado. Mas ele foi no lugar errado. Ele foi no lugar aonde não foi enviado. Mas por questões burocráticas, certamente ele teria que se apresentar ao rei de Israel. E o rei de Israel colocou isto na sua cabeça e no seu coração, que era uma maneira do rei da Síria capturá-lo, tendo aquela questão como um pretexto para prendê-lo e assumir o reino de Israel. E não era. Bem, Eliseu ouve falar que Naamã estava em Israel. E qual era a razão da sua estada, né, ali em Israel? Sabendo ele também que nada o rei de Israel pudera fazer para curar a sua enfermidade, porque a sua enfermidade só poderia ser curada por Deus, porque Deus, Ele é poderoso para nos curar, para nos santificar, para nos transformar, para criar em nossas vidas uma nova dimensão através do seu operar. E Naamã foi enviado
para a presença de Eliseu. Chegando na presença de Eliseu, ou melhor, ele nem conseguiu chegar à presença de Eliseu, porque Eliseu manda-lhe o seu mensageiro ir até ele, porque já sabia do que se tratava, qual era o propósito da sua estada ali em Israel, manda que ele desça ao Jordão e ali banhe-se 7 vezes. Simples. Mas ali coloca à prova a fé daquele homem e também a sua obediência. Porque muitas vezes nós não recebemos nada de Deus e depois começamos a questionar. Mas esquecemos de que não fomos obedientes, e nem cremos naquilo que nos foi determinado fazer. Com uma agravante na vida de Naamã, porque Naamã vivia na Síria e era sírio, e segundo ele disse, olha, por que não me mandasse tomar banho nos rios que existem na Síria? São rios de melhores qualidades. As suas águas são muito mais cristalinas do que as águas do Jordão. Será que Naamã, naquele momento, ele não pensou que o seu problema se agravaria muito mais em ele descer ao Jordão e por 7 vezes mergulhar? Ali foi uma prova muito difícil para Naamã, mas ele teria que submeter a voz de Deus através do profeta. E ele relutou bastante em fazer aquilo que o homem de Deus havia determinado. Volta para os seus companheiros que o acompanharam nesta viagem e faz este comentário com relação à ordenança que lhe foi dada. E aquelas pessoas questionam com ele, meu senhor, será que se o profeta lhe mandasse fazer algo difícil, o senhor faria? O que nós podemos entender é que aqueles homens que estavam, aqueles companheiros do sírio Naamã, quis dizer assim para ele, olha, meu senhor, o senhor só obedeceria se o que ele lhe mandasse fazer fosse muito difícil, enquanto que uma coisa tão fácil o senhor recusa fazer. Não faça isso. Desça ao Jordão e por 7 vezes faça o que ele determinou. Porque se nada lhe acontecer, mal também nenhum lhe fará. Vamos supor que ele estivesse até pensado nesses termos. E Naamã resolve descer o Jordão. E ali certamente ele mergulha uma vez, nada acontece. 2, 3, 4, 5, 6. E na 7ª vez que ele mergulha e sobe à tona, o seu corpo estava, segundo a palavra de Deus, como a carne de uma criança, totalmente curado
daquele estigma maligno que era a lepra na sua vida. Por isso, meu irmão, coloque estas palavras como meta na sua vida e seja obediente e determinado naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Porque somente desta maneira, certamente você será vitorioso. Amém?